Você já tentou falar algo que estava te incomodando e aquilo virou uma discussão enorme? Ou pior, você engoliu o que sentia, ficou em silêncio e a distância entre vocês só aumentou? A maioria das pessoas acredita que o problema nos relacionamentos está no que é dito, mas na prática, o problema está em como o cérebro interpreta a ameaça emocional. E hoje você vai entender 3 pontos cruciais que definem se uma relação evolui ou se ela entra em colapso. Primeiro, como falar o que incomoda sem ativar defesa no outro. Você sabe fazer isso? Fica comigo para aprender. Segundo, como validar sentimentos sem precisar concordar. Parece contraditório, mas super possível. E terceiro, por que o silêncio emocional pode ser mais destrutivo que uma briga. Fica comigo até o final, porque além de entender isso profundamente, eu vou te ensinar práticas super simples que podem mudar completamente a forma como você se comunica e principalmente se conecta. Quando você expressa algo que te incomoda, o cérebro do outro não escuta apenas palavras, ele interpreta. Estou sendo atacado? Isso ativa a amígdala cerebral responsável por respostas de sobrevivência. A partir disso, surgem 3 reações automáticas que você já deve ter ouvido falar demais: defesa, ataque ou fechamento emocional. Ou seja, mesmo que a sua intenção seja resolver, o outro pode reagir como se estivesse sendo ameaçado. Uma cliente relatava: eu só queria falar que me sentia deixada de lado, mas ele sempre dizia que eu reclamava demais. Na análise, percebemos que ela começava a conversa com acusações sutis. Você nunca tem tempo para mim. E o cérebro dele interpretava como um ataque. Entrava em defesa, gerava um conflito. Perceba que você precisa aprender a trocar a acusação por autorresponsabilidade emocional. Ao invés de você falar, você nunca me dá atenção, porque nunca quer dizer nunca, nenhuma vez, e sempre, todas as vezes. Isso é uma distorção cognitiva. Ao invés de você usar esses termos e ativar isso no seu parceiro, na sua parceira, diga: eu tenho me sentido distante e isso tem me afetado. Isso reduz a ativação de ameaça e abre um espaço para a conexão. E aqui está um dos maiores erros nos relacionamentos. As pessoas acreditam que validar é concordar. E não é. Validar é reconhecer a experiência emocional do outro como legítima. Na prática, isso regula o sistema nervoso da outra pessoa. Quando alguém se sente validado, o cérebro sai do estado de defesa e entra em estado de segurança. Um casal em terapia vivia um conflito constante. Ela dizia: você nunca me escuta. E ele respondia: mas eu faço tudo por você. Ou seja, ele tentava se defender com fatos, enquanto ela precisava de uma validação emocional. Quando ele aprendeu a dizer: eu entendo que você se sente sozinha e faz sentido você se sentir assim, a dinâmica começou a mudar. Ah, isso significa que só um lado estava agindo de uma forma equivocada? Não. Ambos os lados ali precisaram fazer ajustes na sua forma de comunicação, na sua dinâmica relacional. Você pode discordar do comportamento, mas você pode validar o sentimento. Na parte sistêmica, a gente sempre fala que a gente pode aceitar um familiar, uma pessoa, né, da nossa ancestralidade, nossos pais, irmãos, enfim, pessoas da nossa família. A gente pode aceitá-los como eles são, mas isso não significa que a gente concorde com aquilo que eles fizeram, né? Então, aceitar que aquela pessoa, às vezes, ela é daquela forma, mas que você não concorda com o comportamento dela. São 2 coisas diferentes, assim como
isso que eu acabo de relatar para vocês. Então, o exemplo é: eu não concordo com a forma como você falou comigo, mas eu entendo que você estava magoado. Isso é ter maturidade emocional. Muitas pessoas acreditam que evitar conflito é maturidade. Mas o silêncio emocional, ele ativa um dos maiores gatilhos de dor no cérebro humano, que é a sensação de rejeição. Estudos mostram que o cérebro processa rejeição social nas mesmas áreas da dor física, ou seja, ignorar, se afastar ou dar gelo, né? Não é neutralidade, é dor emocional. Uma cliente relatava ansiedade intensa sempre que o parceiro se afastava após alguma discussão que eles tinham. Na investigação, nós encontramos históricos de abandono na infância. O silêncio dele ativava um padrão profundo de rejeição nela. E o que acontecia? Silêncio prolongado vinha como uma ameaça de perda. Ativava a ansiedade, gerava mais conflito interno e afastava ainda mais o casal. Em vez de sumir ou congelar, é importante falar: eu preciso de um tempo para me acalmar, mas depois nós podemos conversar sobre isso. Isso mantém um vínculo, porque nós não precisamos resolver tudo na hora. Às vezes nós precisamos sim processar aquilo que nos foi entregue, processar as nossas emoções antes de nós darmos sequência. Então, não se sinta mal de muitas vezes não ter uma resposta na hora para outra pessoa. Mas sempre que você precisar de um tempo para você processar suas emoções, aquilo que foi trazido, sinalize isso para outra pessoa. Agora que você entende o que acontece no nível emocional e cerebral, é aqui que a transformação começa de verdade. Porque consciência sem prática não muda padrão. Então, papel e caneta na mão, porque eu vou começar a falar para vocês sobre algumas práticas simples, fáceis, para você começar a colocar aí no seu dia a dia. A maioria das pessoas tenta se comunicar enquanto ainda está ativada emocionalmente. De que está o problema? Quando a sua amígdala está ativada, seu córtex pré-frontal, responsável por clareza, empatia e racionalidade, reduz a atividade. Ou seja, você não está comunicando, você está reagindo. Então, vamos lá. Antes de você iniciar uma conversa difícil, você vai fazer o que a gente chama de reset fisiológico. E como que funciona isso? É a partir de respiração. Você vai inspirar profundamente pelo nariz por 4 segundos, você vai segurar por 2, você vai expirar lentamente pela boca por 6 segundos. E você vai repetir isso por pelo menos 1 minuto. Ao fazer isso, você vai equilibrar as ondas cerebrais do seu cérebro, você vai conseguir também ter mais clareza sobre aquilo que você quer expressar. Isso sinaliza segurança para o seu sistema nervoso. E a pergunta-chave, antes de você falar, é: eu estou tentando me conectar ou descarregar? Se for descarga emocional, pare. Pausa aí, preste atenção, processe, porque na maioria das vezes isso é completamente seu. Segunda prática para você já aplicar aí. Aqui você organiza sua fala de forma que o outro não entre em defesa. Isso é muito importante, não é? Você vai usar uma técnica que é muito utilizada na comunicação não violenta, onde você vai usar uma sequência que é fato, emoção, necessidade. Então, eu vou usar um exemplo. Ao invés de você falar: você não liga para mim, você vai falar: quando você cancela os nossos planos, fato, eu me sinto deixada de lado, emoção, e preciso sentir mais prioridade na relação, necessidade. Por que isso funciona? Porque o cérebro do outro consegue diferenciar o que aconteceu, objetivo, o que você sente, subjetivo, e o que você precisa, direcionamento. Sem isso, vira acusação. E uma queda de braço sem fim entre vocês dois, ok? Vamos falar agora sobre validação. Não é só sobre repetir frases como eu entendo, né? Se vocês já assistiram aquele episódio
inclusive do Two and a Half Men, né? E o Charlie falava, eu entendo para tudo, e depois ele fala que quando ele falava isso, ele nem ao menos estava prestando atenção naquilo que estava sendo dito. É muito sobre isso. Validação real exige presença emocional, não pode ser algo superficial como entendo. Então, um intermediário num nível de validação seria, imagino que isso tenha sido difícil. Um profundo faz sentido você se sentir assim, considerando o que aconteceu. Então, vai além disso. É uma união da compreensão com um acolhimento também para com essa pessoa. Aqui, você vai criar uma coerência, inclusive, emocional. E aqui, eu vou trazer uma prática que a gente chama de espelhamento emocional. Repita com as suas próprias palavras o que o outro expressou. Então, você se sentiu ignorado quando eu não respondia isso? Isso faz o cérebro do outro sentir eu fui visto. E isso reduz, inclusive, drasticamente a necessidade de conflito. Então, se outra pessoa está ali, por que você não faz isso? Porque ele é aquilo. Você olha para a pessoa com muita calma e fala, então você está me dizendo que você sentiu isso. Então a pessoa ela vai perceber que você está prestando atenção nela. E não simplesmente ali, entendo. Tá bom, já sei. Ou, nossa, você está exagerando. Nossa, você só sabe reclamar. Isso gera o conflito, isso vai para o conflito. E vamos lá para o último exercício. Não é a ausência de conflitos que definem um relacionamento saudável. É a capacidade de reparar, inclusive, após a ruptura. Casais saudáveis também brigam. Sabia disso, gente? Estou contando para vocês. Pois é, casais saudáveis também brigam. A diferença é que eles sabem voltar. Um erro muito comum é deixar o tempo resolver. O tempo não resolve, gente. Ele só mascara. Então, como aplicar o reparo emocional? Já aconteceu, já deu, briga, já quebramos prato, já deu aquele peteco, e agora? Nomeie o que aconteceu. Ontem a nossa conversa saiu do controle. Assuma a sua parte. Eu me exaltei e eu não me comuniquei bem. E reabra uma conexão. Eu quero entender melhor o que você sentiu. Então, isso faz reparar emocionalmente, faz aproximar e não simplesmente cada um vai para o seu lado, cada um fica quieto na sua e vamos ver como é que vai. Daqui a pouco eu finjo que nada aconteceu. Quem nunca, né? Nossa, fingiu que nada aconteceu. Nada aconteceu? Não é bem assim. Conflitos, eles não destroem relações. A falta de reparo, sim. Se você aplicar isso no seu dia a dia, você vai perceber que você deixa de reagir e passa a responder de fato. Você reduz drasticamente os conflitos desnecessários, porque sim, a maioria dos nossos conflitos eles são extremamente desnecessários, e começa a construir segurança emocional na relação. E segurança é o que sustenta vínculo profundo. Você não precisa aprender a evitar conflitos. Você precisa aprender a atravessá-los com consciência. Porque comunicação não é sobre falar melhor, é sobre regular, compreender e conectar. A pergunta é: você está se comunicando para vencer ou para se conectar? Se você percebe que repete padrões, que suas conversas sempre viram um conflito, ou que você se cala para evitar alguma dor, isso não é só comportamento, isso é um padrão emocional estruturado. É exatamente isso que a gente trabalha no mapeamento emocional estratégico. Um processo profundo onde você entende os gatilhos emocionais, os padrões inconscientes de relacionamento e aprende a se autorregular, a se posicionar com clareza. Neste mês de agosto, em comemoração ao meu aniversário, eu abri uma condição especial para você tomar essa decisão. Um convite real para você sair do automático e escolher o caminho do autoconhecimento e desenvolvimento emocional. Se você sente que é o momento, esse pode ser o passo que muda completamente a forma como você vive os seus relacionamentos. Porque os relacionamentos, eles não acabam por falta de amor. Eles se desgastam por falta de comunicação consciente. E aprender a falar, validar
e sustentar presença emocional é o que transforma vínculo em profundidade. Agora eu quero agradecer aqui para você lembrar também de acompanhar toda a programação do ERENews através da TV, YouTube, Facebook, Instagram, também a rádio web, sempre com conteúdos muito ricos para Erechim, toda a região, colocando aqui todas as notícias que está acontecendo, inclusive da parte meteorológica, daqui do sul do Brasil, que está acontecendo várias situações e aqui você estará sempre bem informado. Acesse o site erenews.com.br, siga, compartilha, confira, divulga para os seus conhecidos também que ainda não conhecem o ERENews. E se você é uma empresa ou você é um profissional e gostaria de estar aqui também participando, entre em contato conosco para que nós possamos conversar. E para a nossa reflexão final, fica a pergunta: se o amor ainda existe, por que você continua se comunicando de um jeito que afasta, ao invés de conectar? Pense nisso e nos vemos no próximo episódio.